Ei pessoal, por aqui, um dia frio, um bom lugar para gravar um vídeo respondendo as dúvidas que vocês levantaram na nossa página. Que o meu pensamento está sempre aí em vocês, sempre com as questões que vocês estão levando, devagarinho a gente tenta responder a tudo. Hoje, particularmente, a gente vai juntar duas contribuições, que uma sobre uma pergunta do complexo de Édipo, o que é isso, como é que isso acontece? E outra sobre as estruturas psíquicas. Gerou uma dúvida sobre aquela divisão freudiana nas três grandes estruturas. Então a gente preparou um materialzinho para falar rapidamente, porque precisamos atender também aos leigos que acompanham a página, sobre o que vem a ser o complexo de Édipo. Primeiro a gente parte do começo, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade infantil, do Freud, um dos textos mais básicos da teoria freudiana. Ali ele divide o caminho de formação do sujeito em fases de estruturação psicossexual. Fase oral, fase anal, fase fálica, latência e fase genital. Dentre essas, a gente vê uma progressão de interesses, do tipo, na fase oral parece que o mundo todo é de comer. Tudo que a criança pega leva na boca, tudo vai acontecendo mais ou menos no universo de sensações, de impressões. Passada essa fase, eu perco um pouco disso, mas ganho a oralidade, aprendo a falar. Adiante, na fase anal, começa a barganha com meus pais, a exigência do controle dos esfíncteres, mas eu ganho também um certo aspecto de política, porque então eu vou aprendendo a presentear meus pais com aquilo que eu faço e que todo mundo acha engraçadinho, e começa mais ou menos esse tempo aí de estruturação da personalidade na fase anal. Então, passando bem por cima, que é para não confundir mais do que explicar. Já na fase fálica, começa o interesse pelos órgãos genitais. E aí, inevitavelmente, a criança acaba descobrindo a diferença dos sexos. Por que um é desse jeito? Por que o outro é daquele? O que aconteceu? E o Freud teoriza o complexo de Édipo dentro dessa trama. O que acontece então é que o menino, ao observar a menina, sente a ameaça de que pode perder o seu faz-pipi, como num dos casos mais clássicos de Freud. Já a menina teria algumas saídas possíveis. Ou ela reivindica o dela que os pais não deram, ou ela abandona essa ideia, ou ela substitui por algum objeto, como por exemplo um bebê. Essa é a teorização freudiana. Mas dentro dessa trama acontece o desejo pelo pai ou pela mãe conforme o oposto do sexo. O que é isso? A menina passa a desejar o pai e rivalizar com a mãe, o menino passa a desejar a mãe e rivalizar com o pai. Algo que parece assim, na letra seca da teoria, um absurdo, como assim? Mas quando a gente observa mais profundamente os nossos princípios psíquicos que governam nossas escolhas, nossas tendências, mais ou menos essas coisas aparecem sim. O que acontece? O Lacan dá uma nova roupagem à psicanálise. Ele não pensa mais de um ponto de vista biológico, da maturação cerebral, nada disso. Ele inverte um pouco essa leitura do ponto de vista da linguagem. E é assim que a gente vai trazer a fala sobre as estruturas psíquicas. O que é isso? Enquanto o sujeito vai se estruturando, enquanto a pessoa vai passando por esses primeiros momentos na fase infantil, ele vai mais ou menos aprendendo quem é ele, o que ele representa, quais as funções do pai ou da mãe. E nesse campo de linguagem, ele descobre quem ele é. Então, no primeiro tempo do complexo de Édipo, ele se pergunta se ele é um objeto de completude da mãe, se ele possui não, se ele completa a mãe naquilo que ela tem de necessidades. Falamos disso em um dos stories que perguntava sobre o amor na constituição do sujeito, quando amar era dar o que não se tem, lembram disso? O que acontece então? A mãe que não teve algo, substituiu esse algo que não tinha pelo bebê que agora tem. E nesse sentido, ama aquilo que não teve, mas que foi substituído na presença do bebê. Para o bebê, do ponto de vista de quem está se estruturando,
Isso é mais importante se a gente avaliar de um outro ponto de vista. Qual é a natureza de sentimento que eu experimento da minha mãe para mim? O que é o tipo de sentimento que eu recebo? E isso começa a dizer para mim, que sou um bebê, que é que eu sou, entre ser ou não ser. Parece que vai tudo bem até aqui. Quando surge então um terceiro elemento, que vem da ordem de um pai, não necessariamente o pai presente. Algo que divida comigo as atenções da minha mãe, quer seja o trabalho, quer seja a novela, quer seja o que for. Se em algum momento eu me dou conta de que o amor da minha mãe é dividido, eu não sou mais tudo aquilo que eu imaginava no universo dela, algo falta em mim. E falta nela também, porque ela precisou buscar um terceiro elemento. Esse algo que absorve o desejo da minha mãe é visto por mim, criança, como uma da natureza paterna. Algo que vem em nome do Pai, vai nos dizer o Lacan no Seminário 5.